E para fazer com que uma cidade tenha vida, os planos eles devem ser conduzidos, preparados por vários atores. Os atores governamentais, as pessoas que não estão no governo, pessoas físicas e jurídicas, né, como empresas, ONGs, etc., para analisar quais são as melhores soluções. É possível, por exemplo, que eu utilize mídias sociais para divulgar determinados atrativos na minha cidade e utilize uma ferramenta de inteligência artificial, um software, que meça por geolocalização onde os turistas mais frequentam ou para onde eu posso enviá-los, encaminhando uma mensagem, por exemplo. Fala pessoal, aqui é o professor Freitas e nesta aula eu quero conversar com vocês sobre sociedade e cidade, ou como algumas pessoas eu já vi escrever artigos, sociedade versus cidade, né? Sociedade civil versus governo e etc. Só que na verdade eu quero fazer uma abordagem utilizando como pano de fundo a derivação da cidade da própria sociedade, né? Eu já fiz algumas aulas explicando o motivo pelo qual as cidades surgiram. Quem primeiro surgiu foi a sociedade, né? Os agrupamentos humanos. Então eu quero dar uma visão harmoniosa entre essas duas terminologias que representam o mesmo grupo, na verdade, né? Porque os gestores públicos que gerenciam as entidades públicas derivam da própria sociedade, né? E provavelmente são reflexo da própria entidade popular, entidade civil. E aí por isso que eu nomeei essa aula de sociedade e cidade. Até poderíamos fazer uma brincadeira com a palavra, né? Criando sociedade, né? Para tentar agregar as duas coisas numa mesma expressão. E para isso, eu sempre utilizo obras, artigos, enfim, de outros autores, para eu poder ser sistemático na aula, né? Para a gente poder evoluir numa visão bem concebida e vista, né? Percebida pelas pessoas. Aí, para essa aula, eu escolhi uma obra que eu acho fantástica, que se chama Cidade para as Pessoas, de Jan Gehl. Eu já vou apresentar de maneira mais detalhada o autor. E também um livro bem interessante, chamado História da Arte como História da Cidade, do Giulio Carlo Argan, que foi prefeito de Roma. Por isso que ele fala de arte, né? Ele tem pesquisas nessa área. E aí nós vamos perceber que quando a gente fala das necessidades, das percepções da sociedade, ou seja, as pessoas que não estão gerenciando a estrutura pública governamental, e as percepções de quem está governando essa estrutura, às vezes elas não são a mesma. Isso obviamente traz um descontentamento, né? E aí eu quero usar essas duas obras para chegarmos nesta harmonia, neste consenso de que essas entidades deveriam, né, ao menos, representar os mesmos anseios. Então vamos lá. Começando pela obra do Jan Gehl. Tem uma descrição de quem ele é, acho que é aqui, isso, no finalzinho da obra. Ele é um arquiteto e ex-professor da Real Academia Dinamarquesa de Belas Artes. Ele é sócio fundador da Gehl Architects, consultoria de qualidade urbana, e autor de algumas obras, né? Dentre elas Life Between Buildings, né? Vida entre construções, prédios, etc. New Cities Space, novos espaços nas cidades. Public Space, Public Life e espaços públicos, né? Vida pública. E a última obra citada aqui também, além dessa, New City Life, a nova vida na cidade, né? Assim como qualquer autor, a derivação da pesquisa vem tanto dos estudos quanto das aplicações, né? Qualquer autor que deseje escrever um livro, ele precisa tentar a experiência na aplicação dos conceitos da sua obra
para ser mais assertivo. Então eu percebo bastante isso da leitura desse livro e de outros, né, do Jan Gehl, que ele, por buscar a implementação dos conceitos de cidade nova, cidade próxima das pessoas e tal, eu percebo que ele é assertivo, pelo menos na minha visão, em muitos momentos. Então eu vou separar alguns trechos aqui da obra para a gente fazer alguns comentários, porque já desde o início dessa aula, né, a gente está com 5 minutos de aula, é importante que todos os alunos que desejem obter conhecimento sobre a gestão da cidade, a aplicação de conceitos sobre desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, cidades inteligentes, né, smart cities, né, como se chama internacionalmente, saibam que o conhecimento do espaço urbano e das necessidades e das vontades das pessoas permeiam a tomada de decisão do que vai ser feito, né, na política. Se eu quero direcionar as pessoas para um local, eu posso usar tecnologia. Se eu quero fazer as pessoas permanecerem em determinado local, eu posso usar ações inovadoras. Isso faz parte de uma inteligência dentro da cidade, né, que o gestor público, diretamente ou por intermédio de ferramentas de terceiros, pode se utilizar para fazer isso valer. Mas precisamos entender esse conceito de cidades, né, ou melhor dizendo, de espaços públicos. Aí olha só, na página 6 dessa edição, o Jan Gehl fala sobre futuro da cidade, né? E ele comenta o seguinte: deve-se destacar como objetivo-chave para o futuro um maior foco sobre as necessidades das pessoas que utilizam as cidades. Obviamente que um gestor público que esteja longe da população, que não apreenda com a experiência das pessoas que vivem a cidade, não importa se elas têm graduação, se elas terminaram o ensino médio, fundamental, se elas têm mestrado, doutorado, não é isso que ele comenta. Ele trata sobre a necessidade direta das pessoas, né? Necessidade daí vinculada a transporte, a lazer, a empregabilidade, a segurança, etc., que são percepções que qualquer pessoa, né, tem. Eu posso, por ser advogado, ter a mesma percepção sobre pouca segurança num local, assim como a pessoa que mora naquela região, apesar de, muitas vezes, ela estar acostumada, né? Então, o futuro tem a ver com as necessidades das pessoas. E toda busca pelo diagnóstico e aplicação de alguma inteligência para a cidade, como câmeras de monitoramento, por exemplo, ela tem que ser percebida pela análise dessa necessidade das pessoas, né? E aí, um pouco mais para frente, ele faz um comentário sobre 4 objetivos-chave para as cidades, tá? Olha só. Agora, no início do século XXI, podemos perceber os contornos dos vários e novos desafios globais que salientam a importância de uma preocupação muito focalizada na dimensão humana. A visão das cidades vivas, seguras, sustentáveis e saudáveis tornou-se um desejo universal e urgente. Perdão. Os 4 objetivos-chave são cidades com vitalidade, cidades com segurança, cidades sustentáveis e cidade com saúde. E podem ser imensamente reforçados pelo aumento da preocupação com pedestres, ciclistas e com a vida na cidade em geral. Aqui, o Jan Gehl, que é natural de qualquer pesquisador também, né? O ser humano é um pesquisador por natureza, né? Nós somos curiosos, queremos entender as coisas. E não importa se é somente lendo muito livro ou somente perguntando para as outras pessoas, né? Como uma criança faz. Uma criança extremamente curiosa, né? Ela vai perguntando para as pessoas que estão ao seu redor o porquê determinadas coisas significam. E para isso, para facilitar a compreensão, para facilitar com que os outros entendam as nossas ideias, é possível se utilizar do que nós chamamos de sistematização, da criação de questões importantes
que nos ajudam a entender o que é a sociedade, como ela deve ser, o que ela deve representar e etc. E aqui o autor ele entra em 4 objetivos, né? Vitalidade, segurança, sustentabilidade e saúde, que nos ajudam, né, nessa não só percepção, mas cria na nossa mente uma visão de enquadramento e de encadeamento das ações que são necessárias. Eu vou buscar um outro livro ali, só um pouquinho, vou pegar um outro livro ali. Não, eu acho que eu emprestei o livro, acho que foi por isso que eu não achei. Achei que estava no meu outro armário de livros, né? Eu tenho um aqui e um outro em outros locais. Mas daí vamos retomar aqui. Eu queria trazer um livro sobre essa sistematização, mas de repente numa outra aula aí, acompanhe, né, as aulas que eu realizo, que daí vai facilitar nessa percepção. Então olha só. Um dos comentários que o autor fala é sobre a cidade cheia de vida, né? Existem algumas cidades que ele diz que são mortas, né? Inclusive tem um livro, se não me falha a memória, do Graciliano Ramos, que se chama Cidade Morta, né? Ele fala sobre o momento que as cidades deixam de ter vidas. E é a mesma percepção aqui do Jan Gehl. Ele fala o seguinte: reforça-se a potencialidade para a cidade tornar-se viva sempre que mais pessoas sintam-se convidadas a caminhar, pedalar ou permanecer nos espaços das cidades. A importância da vida no espaço público, particularmente as oportunidades sociais e culturais, assim como as atrações associadas com uma cidade cheia de vida, será discutida em diversos momentos das análises sobre políticas das cidades. E é interessante porque os gestores governamentais de uma cidade, como prefeitos, os vereadores, secretários municipais, etc., eles têm que enxergar a sua instituição para administrá-la, né? Recolhimento de tributos, fiscalização do orçamento, enfim, mas as políticas macro, né, maiores, estratégicas, que delimitam o que a cidade vai ser, ela é muito maior do que essas ações administrativas, né? E para fazer com que uma cidade tenha vida, os planos eles devem ser conduzidos, preparados por vários atores. Os atores governamentais, as pessoas que não estão no governo, pessoas físicas e jurídicas, né, como empresas, ONGs, etc., para analisar quais são as melhores soluções. É possível, por exemplo, que eu utilize mídias sociais para divulgar determinados atrativos na minha cidade e utilize uma ferramenta de inteligência artificial, um software, que meça por geolocalização onde os turistas mais frequentam ou para onde eu posso enviá-los, encaminhando uma mensagem, por exemplo, para o celular deles. Isto é Smart City, né? É construir de acordo com o conceito de cidade que eu quero. E esse conceito ele vai ajudar a escolher as ferramentas que eu vou utilizar. Eu não consigo escolher as ferramentas de uma cidade inteligente se eu não souber qual é o conceito de cidade que eu desejo, né? Que eu quero implementar. Por exemplo, na página seguinte, na página 7, o Jan Gehl, e numa obra muito densa, né? De mais de 250 páginas, ele, em cada parágrafo, ele traz coisas muito densas que nos fazem pensar muito na gestão de uma cidade. Por exemplo, ele fala sobre mobilidade verde. A cidade sustentável é geralmente fortalecida se a grande parte do seu sistema de transporte puder se dar por meio da mobilidade verde, ou seja, deslocar-se a pé, de bicicleta ou de transporte público também. Isso é interessante porque algumas cidades no mundo geram uma lucratividade para a cidade justamente por conta dessas situações. A gente tem cidades na Europa, por exemplo, para onde as pessoas vão para fazer turismo, para conhecer esse estilo de vida, né? Andar de bicicleta em um centro seguro e tal. E eu sei, já trabalho há mais de 20 anos com políticas públicas, eu entendo que determinadas conjunturas não permitem que isso seja feito, ou feito de uma maneira rápida, né? Seja por componentes de infraestrutura mesmo,
componentes econômicos e por aí vai. Mas aqui nós estamos fazendo uma harmonização sobre a visão da cidade que as pessoas desejam e as políticas públicas efetivadas pelas entidades governamentais, né? Eu quero trazer, a gente vai avançar, né, nas nossas páginas aqui, para um parágrafo que está na página 9 do livro, muito interessante, por sinal, que começa assim. É o capítulo sobre, primeiro nós moldamos a cidade, ou seja, são seres humanos que criam as cidades, e então elas, ou seja, as cidades, nos moldam. Esse é o nome do capítulo, né? Se olharmos a história das cidades, pode-se ver claramente que as estruturas urbanas e o planejamento influenciam o comportamento humano e as formas de funcionamento das cidades. E aí ele traz uma parte histórica sobre Roma e outras cidades. Eu destaquei algumas frases, eu vou pulando, né, para as frases que eu destaquei, que eu acho que são mais interessantes para sintetizar o que eu quero demonstrar aqui. Cada cidade tinha exatamente tanto tráfego quanto o seu espaço permitia. O volume de tráfego em quase todo lugar é mais ou menos arbitrário, dependendo da infraestrutura de transporte disponível, porque sempre encontraremos novas formas de aumentar o uso do carro. Construir vias adicionais é um convite direto à aquisição e ao uso de mais automóveis. O autor, o Jan Gehl, esse arquiteto, né, urbanista, ele entende o seguinte: quanto mais opções nós dermos às pessoas para determinados objetivos, mais elas vão se apropriar destas opções. Se nós construirmos mais estradas, as pessoas vão ser estimuladas a usar mais estradas, né? Comprar mais veículos. Se nós construirmos mais opções de transporte público eficiente, mais as pessoas vão utilizar. Se nós construirmos mais colégios, mais pessoas vão ser educadas. E por aí vai, né? A gente pode ampliar esse conceito para várias outras situações. Por isso que essa obra aqui ela é interessantíssima e ela nos coloca em situações muito interessantes, porque, por exemplo, essa obra traz imagens, alguns estudos, enfim, que comprovam essas alegações, né? E ele cita algumas cidades, como Copenhague, etc. Todas as cidades, elas vão poder usufruir de tecnologias ou de sistemas, de ações, de políticas de outras cidades? Não, não é isso que o Jan Gehl ele comenta. Ele fala que existe a necessidade de se construir oportunidades, como essa que eu vou comentar agora, que é o pedestrianismo, que é um sistema para que os pedestres possam se apropriar da cidade, não só via carro, né? Existem muitas cidades onde as pessoas saem de casa com carro, param na frente de um comércio, compram e voltam de carro para sua casa ou para outros locais. Ele é mais fã de que as pessoas elas se desloquem, pode ser inclusive até com carro, mas que elas aproveitem melhor o ambiente urbano caminhando pela cidade mesmo, né? Caminhando a lazer, ou a trabalho, etc. Isso ele fala sobre o pedestrianismo. Só que para isso ele levanta a consideração sobre o que ele chama de convite a permanecer. É um termo interessante para a construção de política pública, porque o ser humano, e isso a gente vai ver um pouco nessa obra, ele é movido a estar próximo do que, inclusive esse autor aqui, o Júlio, ele fala sobre a beleza, né? O ser humano gosta de ver coisas belas, né? Uma paisagem natural bela, uma construção bela, uma música bela e por aí vai. Este convite a permanecer, ele precisa ser efetivado para que as pessoas se desloquem para ver coisas belas, coisas que chamem a atenção e que rememorem as pessoas às situações que elas mais apreciam. Por isso que, inclusive, algumas cidades, quando querem desenvolver o turismo, elas reformam praças para ficar mais bonitas,
reformam um local, um local de visitação natural, como uma caverna, um rio, uma cachoeira, etc., porque as pessoas precisam, naturalmente, estar em contato com essas questões belas. E até por isso que quando a gente tira férias, a gente não vai para o meio de um centro urbano cheio de prédio, né? Ou ao menos a maior parte das pessoas, se não for necessário. Claro, Freitas, mas eu gosto de ir assistir ópera, porque eu acho belo, e elas geralmente são em locais próximos às cidades grandes, né? Os grandes teatros, por exemplo. Mas geralmente esses teatros, nem todos, né? Mas geralmente esses teatros que recebem ópera são teatros escolhidos por serem construções mais antigas, de um período onde a arquitetura era mais rebuscada, com mais detalhes, né? Justamente rememorando essas linhas de beleza. O detalhe traz essa beleza, né? A natureza é cheia de detalhes, né? As flores bonitas, né? As árvores bonitas, os animais bonitos são cheios de detalhes. É por isso que a gente acha que elas são bonitas, né? Olha só, o autor fala sobre esse conceito de convite a permanecer da seguinte forma: os muitos e francos convites para caminhar, permanecer e sentar no espaço público comum resultaram em um novo e notável padrão urbano. Muito mais pessoas caminham e permanecem na cidade, desde que sejam realizadas essas estruturações físicas, como pegar um rio, por exemplo, limpá-lo, né, se ele for um rio poluído, e colocar gramas, bancos, árvores ao longo desse rio, né? Isso é um convite a permanecer, né? As pessoas não vão ficar num local sujo, com mato alto, próximos a um rio poluído e tal. Por isso que a beleza atrai as pessoas. Um turista que vai sair da sua cidade e vai para outra, ele vai geralmente para assistir, para permanecer em locais bonitos, né? Essa é a beleza entre a interligação da necessidade humana, da percepção humana, com as políticas públicas. Para isso, há a possibilidade, por exemplo, de contratar sistemas para fazer um diagnóstico da sua cidade, inclusive para analisar o que os turistas acham da sua cidade, para embasar quais ações serão realizadas, né? A utilização do dinheiro da população para reformar uma praça pode e deve estar embasada em dados que podem ser coletados por softwares de inteligência artificial ou não, que vão justificar este investimento, para que ele não seja um investimento aplicado e que não dê os retornos esperados, né? E aí isso é fantástico, aliar a tecnologia com essas formas de trazer a capacidade das pessoas de quererem ir para uma cidade, ela é interessantíssima. E justamente o conceito de Smart Cities é para isso, né? Para fazer com que estas ferramentas ajudem na gestão da cidade e esta gestão seja melhor realizada, e não é somente para arrecadação, por exemplo. Uma gestão melhor realizada é aquela gestão que possui dados advindos de softwares, de mecanismos, né, de formas de medição automatizados ou semi-automatizados, que permite a aplicação presente ou futura dessas informações. E aí, para finalizar a utilização desse livro, eu quero trazer um conceito, e vejam, a gente precisa avançar muito nesse livro, né, porque ele tem muitos dados, né? Fica a sugestão aí para os alunos adquirirem essa obra e usufruírem dos conhecimentos desse autor. Ele tem um capítulo na página 19 que trata sobre a cidade como lugar de encontro. Caminhar é o início, o ponto de partida. Então, sempre um turista, por exemplo, ele quando chega numa cidade, ele vai chegar em algum local, né? Quais são os locais que são ponto de partida da chegada e da caminhada dos turistas, né? Isso, inclusive, é uma forma de cálculos para transporte público, né? Por onde as pessoas precisam transitar para justificar a passagem de linhas de transporte, né? Olha só o que ele fala também. O homem foi criado para caminhar e todos os eventos da vida, grandes e pequenos, ocorrem quando caminhamos entre outras pessoas. A vida, em toda a sua diversidade, se desdobra diante de nós quando estamos a pé. Quando a gente vai no shopping, quando a gente vai no colégio, quando a gente vai na padaria, quando a gente vai trabalhar.
A gente, claro, pode fazer um pequeno trajeto desses utilizando algum veículo, um carro, uma moto, um ônibus, etc., um barco. Mas, mesmo assim, tirando o carro, que muitas vezes a gente usa sozinho, nós estamos com pessoas próximas, né? Dentro de um ônibus nós temos pessoas próximas que estão se deslocando também a pé, caminhando conosco, né, para essas atividades. Isso é muito próprio do ser humano. Em cidades vivas, seguras, sustentáveis e saudáveis, ele rememora aqueles 4 objetivos-chave da cidade. O pré-requisito para a existência da vida urbana é oferecer boas oportunidades de caminhar. Olha que interessante, existem cidades que têm esta condição em algumas situações, não todas, né? Muito difícil a gente ter uma cidade completamente nessa situação, porque, especialmente cidades maiores, né? Cidades menores é muito mais tranquilo de planejarmos o futuro para uma cidade ser caminhável, mas algumas cidades precisaram de um grande esforço para isso, né? Eu lembro, por exemplo, Florianópolis, que construiu a Beira-Mar Norte e depois a Beira-Mar Sul. São 2 pontos diferentes, mas geograficamente diferentes e também em momentos históricos diferentes, né? A Beira-Mar Norte hoje está consolidada em Florianópolis. Para quem não é de Florianópolis, vale a pena, né, vir visitar esse local, até para fins de estudo, que já está sedimentada como um local agradável para caminhar, né? Mas Florianópolis também fez a Beira-Mar Sul, que é num outro ponto, né, da cidade, mais lotada ao sul, né, que ainda precisa de uma evolução de infraestrutura, de equipamentos urbanos, né, para que ela seja também, tenha essa situação agradável de caminhada. Algumas pessoas já utilizam esse espaço no momento que a gente está gravando esse vídeo, mas a gente tem outras visões, né? Obviamente que isso é uma forma de atração, né, de turista, de geração de economia e etc. Então, finalizamos aqui o uso dessa obra, Cidades para Pessoas, de Jan Gehl, e também comentamos sobre como essa visão da política pública de agradar as pessoas, de transpor a cidade urbana com prédios, com cimento e tal, para uma cidade agradável, utilizando inclusive ferramentas de tecnologia, de inovação, o que vai permitir que o uso de mecanismos de cidades inteligentes ajudem nessa situação de tornar a cidade agradável, né? Agora, eu vou utilizar o livro História da Arte como História da Cidade, que não é um livro muito recente, assim como esse do Jan Gehl. Esse, Cidade para as Pessoas, essa minha edição, ela é de 2015, e esta edição da História da Cidade, do Júlio Carlo Argan, ela é de 95, ok? Deixa eu ver aqui, no começo deve ter a descrição de quem é, né? Onde é que está aqui a explicação de quem é Júlio Argan? Ou será que eu fiz uma... Acho que eu fiz uma anotação aqui na internet, peraí. Deixa eu só achar. Ah, tá aqui, ó. Júlio Carlo Argan, ele nasceu em Turim em 1909 e faleceu em Roma em 1992. Foi um historiador e teórico italiano de arte e ex-prefeito de Roma. A partir da década de 1930, ele passou a ser conhecido no meio acadêmico internacional com seus estudos sobre arte medieval e renascentista. A importância da sua obra é tal que seus livros são considerados bibliografia fundamental dos cursos de História da Arte no mundo todo. Em 1976, ele foi eleito prefeito de Roma, em 82, senador. Ok? Então, utilizando aqui uma visão do Júlio Carlo Argan, uma visão técnica, né, como historiador. Olha só. Ele já começa o livro de uma maneira muito interessante. Já no prefácio, a primeira frase, né, o primeiro
a primeira abordagem dele é a seguinte: a porta representa de maneira decisiva como separar e ligar. Representa de maneira decisiva como o separar e o ligar são apenas dois aspectos de um mesmo e único ato. O homem que primeiro erigiu uma porta ampliou como o primeiro que construiu uma estrada, o poder especificamente humano ante a natureza, recortando da continuidade e infinitude do espaço uma parte e conformando-a numa determinada unidade segundo um sentido. Então, aqui ele diz que quando existe uma opção ou existe uma barreira, há uma necessidade de aprendizagem sobre esta barreira, né, para criar justamente essa oportunidade. E mais abaixo ele já elenca que o espaço urbano é um espaço de objetos, né? E os produtos artísticos são os que qualificam a cidade enquanto tal, enquanto local de vivência. E a arte, na visão dele, ela é algo muito maior do que somente objeto. Olha só. Os três conceitos de arte, de cidade e de objeto possuem relações e interconexões históricas. E existe uma crise atual sobre a arte, né? Em torno do qual muitos livros são constituídos sobre esta crise. Antigamente, a arte ela representava praticamente a alma das pessoas que vivem em uma cidade. Não é à toa que muitas cidades são caracterizadas pelas obras de arte, né, que possuem nela. Por exemplo, Paris, né, que tem a Torre Eiffel. A Itália, né, que várias cidades têm monumentos, né? Aí por aí vai, né? A gente tem várias opções. Aqui a gente não está tratando de de um elenco, né? Mas daí está uma boa aula. Acho que eu vou pensar em produzir uma aula até com imagens para as pessoas entenderem a grandiosidade que representam na cultura e no dia a dia das pessoas as artes, né? E a cidade, que ela não possui estudos, conexões e representações artísticas, essa cidade provavelmente ela vai ter problemas no relacionamento entre as pessoas, entre o governo e as pessoas, etc. Porque esta representação ela não é somente estática, né? Ela rememora muitas questões e traz muitos retornos, né? Do ponto de vista, inclusive, até de arrecadação, né? As pessoas vão para Roma para visitar as áreas históricas, né? Sobre o que significou Roma. E é por isso que, inclusive, aqui na página 5 do prefácio, né? 5 do livro, né? Já ainda dentro do prefácio, 4 e 5, né? O autor, o Júlio Carlo Argan, ele fala o seguinte: o elemento de união ou a escala de valores é, em todos os níveis, a perspectiva, né? A visão da pessoa sobre a cidade, né? O tema específico aqui. Constroem-se de acordo com as regras da perspectiva e as normas proporcionais que daí decorrem a representação figurativa. O grande afresco, o quadro, a miniatura, ou seja, são objetos artísticos. O móvel e o objeto ornamental, o edifício e o conjunto ordenado dos edifícios. E ele chama estas construções, este uso desta arte, como formas de embasar a cidade ideal, a cidade que harmoniza com a arte. E obviamente que hoje nós possuímos muitas ferramentas que auxiliam as pessoas a enxergar e a encontrar essas artes, né? Nós temos softwares de turismo que ajudam as pessoas a chegar para ver obras de arte, como o direcionamento das pessoas para museus, ou para artes a céu aberto, ou até para encontrar cavernas com inscrições rupestres, né? Que são artes de proporções diferentes, mas são artes, né? E é por isso que o autor, na página seguinte, fala sobre a crise da cidade. Olha só o que ele comenta. A crise que abala hoje em dia a cidade, e a cidade como um todo, não apenas aquele que, com termo teoricamente absurdo, chama-se centro histórico. Então ele não separa
a cidade em centro histórico, que seria o centro de arte do restante da cidade. Ele diz que a cidade inteira deve ser considerada como arte. Ele fala que isso é a crise da historicidade, intrínseca, congênita, ou seja, derivada da própria cidade, dos movimentos da cidade. Em consequência, não se pode admitir uma política de salvaguarda para a parte antiga, separada de uma política urbanística que considere globalmente todos os problemas da cidade. E o problema das pessoas não perceberem a cidade como uma obra de arte traz percalços variados, ok? E aí, desse início da obra, eu vou pular para o capítulo que está na página 73 dessa minha edição. E esse capítulo se chama Cidade Ideal e Cidade Real. É a utopia versus o que é possível, por exemplo. A cidade favorece a arte, é a própria arte. Ou seja, a cidade, ele utiliza esse termo, né? A cidade favorece a arte, mas são as pessoas, né, que favorecem a arte. Que estudam para desenvolver uma certa arte, como uma escultura, um quadro, um prédio bem bonito, com detalhes bonitos, com justificativas para isso, né? Que fazem ornamentos naturais, né, como uma estrada bem arborizada. Ele diz que as pessoas que são a cidade, que favorecem a arte, que não constroem, não fazem coisas feias, são a própria arte, né? Dessa frase a gente já consegue tirar muitas conclusões. Por quê? Por exemplo, se as pessoas, ao construírem as suas casas, não entendem a cidade como arte, elas vão fazer a ligação do esgoto diretamente no rio da cidade, poluindo o rio. Porque elas não entendem que aquele rio, ao significar uma parte da beleza da cidade, que traz retornos como turismo, água potável, etc., elas não vão ligar em fazer algo horrível como isso, né? Isso advém da falta de percepção de que a cidade ela tem que representar esta beleza humana, né? A feiura humana leva a artes feias a não percepção da importância de que o ser humano deve morar em um local belo, né? E depois as pessoas têm outros problemas, né? Como depressão e etc., muitas vezes causados por esses locais feios, né? E aqui ele lembra outros artistas, outros escritores, né, como Sauzère, que era um francês, que dizia, né, disse nas suas obras que a origem do caráter artístico implícito na cidade lembra o caráter artístico intrínseco da linguagem. E é a cidade que é intrinsecamente artística. A linguagem, né, é uma arte. E olha só, um pouco mais embaixo. A chamada cidade ideal nada mais é que um ponto de referência em relação ao qual se medem os problemas da cidade real, a qual pode, sem dúvida, ser concebida como uma obra de arte que, no decorrer da sua existência, sofreu modificações, alterações, acréscimos, diminuições, deformações, às vezes verdadeiras crises destrutivas. Uma das questões importantes que eu percebi da leitura do livro, né, escrito pelo Júlio Caro Largan, é de que a linguagem que ele usa para se referir à cidade é algo orgânico, né? A gente se percebe como partícipe deste grupo, né, da cidade. Ele fala sobre a importância de se imitar o modelo, né? Às vezes as pessoas querem fazer alterações na cidade, melhorar a cidade, mas elas não têm como imaginar um modelo, né, para onde se quer ir, para onde se deseja caminhar. Isso é, obviamente, por conta de uma falta de conhecimento, porque existem muitas cidades que poderiam ser utilizadas de modelo, né? Para isso, uma cidade precisa ser bem educada, precisa ser... precisa de pessoas que estudem, né, essas questões para auxiliar na construção dessas políticas públicas, né?
aí, para finalizar, porque eu acho que é interessante que nós tenhamos essa visão de espaço urbano como espaço artístico, e para que todos os alunos aqui que me acompanham nas aulas percebam que a escolha da ferramenta de política pública para trazer essa inteligência da cidade é uma escolha que necessita muito de conhecimentos sobre o que é uma cidade, a sua origem, ou do que deveria ser uma cidade, né? Porque às vezes a gente não se reconhece naquele espaço urbano, por conta da falta de proximidade daquele espaço físico com o que eu desejo, né? E os seres humanos têm uma média de desejo. Eles querem, sim, estar em um local belo. Eles querem estar em um local organizado. Para isso, algumas ferramentas tecnológicas podem ser utilizadas, né? Para auxiliar e para catapultar este encontro, né? Com a cidade como obra de arte, como diz aqui o Júlio Argan. E aí eu quero ler dois últimos trechos aqui. A presença de obras de arte é sempre caracterizadora de um contexto cuja historicidade manifesta. Uma vez que é o contexto que determina as ideias de espaço e de tempo, estabelecendo uma relação positiva entre indivíduo e ambiente, descaracterizar o ambiente destituindo-o das suas presenças artísticas tradicionais é uma maneira de favorecer as neuroses coletivas. Olha que importante. A ausência de arte impacta psicologicamente as pessoas, que se exprimem mais tarde em atos de rejeição da civilização histórica, que vão desde o pequeno vandalismo e o banditismo organizado até os fenômenos macroscópicos da violência e de terrorismo. E todos sabem que este é o preço a ser pago pelo não desejado triunfo da sociedade de consumo. Ou seja, nós não queremos pessoas que somente, de forma alienada, executem atividades pré-ordenadas e que elas, claro, não sabem de onde vêm. Nós queremos pessoas nas cidades que possam enxergar na beleza de uma cidade o motivo pelo qual elas mesmas existem, né? E, obviamente, para você que é gestor governamental, prefeito, um vereador, um secretário municipal, enfim, ou para quem deseja ser um gestor governamental, entender este mecanismo te fará estar na frente da escolha das melhores políticas públicas para a população que você representa. Então é isso. Neste vídeo que a gente tratou sobre sociedade e governo, né, e cidade, que uma coisa não está separada da outra. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida aí, me manda aí um recado. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.